Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abacaxi Digital. E hoje a gente vai descascar um episódio que é muito interessante, né? Porque a gente tem falado muito de inovação. Sim. O nosso público quer inovar, a gente tem muita gente que quer entender, mas é legal de ter uma ideia, mas como que faz isso sair do papel, né, Luiz? Como transforma isso? Exatamente. Transformar isso num negócio, né, cara? Como tirar isso do papel? Meu amigo Luiz, meu parceiro, o Veloso, estamos com a gente aí de novo também. Cara, traz para nós aí o tema. Pô, pessoal, obrigado pela presença mais uma vez, mais um episódio. E eu queria agradecer aqui hoje a presença do André e do João. Tivemos a oportunidade de conhecê-los lá no Pitch, Parque Tecnológico de... Agora não é mais parque, né? Agora é Parque de Inovação Tecnológica. De Inovação Tecnológica, lá de São José. O famoso Pitch. Isso, Pitch. Foi um dia muito legal ali, bem bacana. E eu ouvi algumas coisas de vocês, eu falei, cara, a gente precisa bater um papo, precisa gravar, precisa dividir essas informações, né? Então, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, cara. Quem é o André, quem é o João? Sim. Bom, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer falar de inovação, de ciência, tecnologia, modelos de negócio, porque a gente sabe que inovação ela é importante, mas também ela gera muita consequência para a sociedade, né? Gera novos empregos, novos produtos, agrega valor. Bom, como o Luiz falou, eu sou o André Bonaventura, eu vim da área acadêmica, de graduação eu sou físico, fiz um mestrado em astrofísica, estudei as estrelas na parte experimental e também fiz o doutorado, né? Sou doutor em engenharia dos materiais e aí, a partir da tese de doutorado, eu pensei, e agora? Será que eu vou deixar todo o conhecimento na biblioteca ou vou empreender com isso? Daí que saiu a ideia de criar uma startup, de criar um empreendimento onde a gente pudesse trazer, né, o conhecimento científico para o mundo real, né? Para o mundo de startup, para o mundo de empreendedorismo. E aí eu encontrei o João, que é meu sócio hoje. Prazer, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí pela presença. Obrigado, querido. É muito bom estar aqui com vocês hoje, poder disseminar um pouquinho mais da nossa cultura, da nossa empresa e um pouquinho da caminhada que eu e o André tivemos juntos, né? Eu sou engenheiro de produção formado, sou calejado também, já trabalhei em muitas áreas. Trabalhei de e-commerce, parte comercial de empresa, engenharia. Já fiz em pós-venda, comercial, as-built em campo, projetos cancelados, condenados. Ia lá sujar um pouco a carinha com graxa e macacão. E de manhã com graxa e macacão e à noite, às vezes, até com terno fazendo reunião. Sobrevivendo como o mercado brasileiro, né? Legal, bacana. E sempre estou trabalhando, desenvolvendo produto também, na parte de produto, na área de automação, produtos finais, consultando o cliente, tendo a experiência de campo do que é, né? No dia a dia, que é muito difícil do que a realidade que a gente projeta, às vezes na teoria. E um pouquinho de bagagem para isso, para poder somar. E nessa caminhada, eu e o André, a gente se conheceu, diga-se de passagem, acima de tudo, antes é uma amizade de bons anos já, mais de década praticamente. É o início pro sucesso aí, né? Se Deus quiser. E um ajudando o outro e caminhando junto. Bacana. André, assim, ó, vou direto ao ponto, cara. Sim, André e João. O que mais me chamou a atenção lá quando a gente bateu o papo, assim, foi a frase que eu gravei, cara. Eu falei isso com você lá quando a gente conversou pra te convidar pra vir aqui. Foi isso, assim, ó, como transformar, exatamente isso, né? Como transformar um projeto acadêmico em um negócio. Cara, essa frase, ela me chamou muita atenção, a gente conversou um pouco lá no dia, mas eu queria que você muito bom trabalhar esse assunto aí, cara. A gente sabe que a comunidade brasileira, principalmente a acadêmica, ela é muito forte em pesquisa. O Brasil é um dos líderes, né, de produção científica. Porém, a gente não vê isso nas indústrias ou mesmo em produtos, né? É desproporcional. E aí a gente precisa como transformar. Eu costumo dizer que ciência, ela é muito bonita porque tem um método para você aplicar. Você tem uma ideia, você aplica o método científico, trabalha e chega à conclusão. Para transformar uma ideia em negócio, temos que seguir um método também. Então, existem métodos que a gente pode utilizar para tirar aquela ideia de um TCC, de um mestrado, de doutorado, para trazer para o mundo real. E quais são esses métodos, né? Então, você pode aplicar, por exemplo, um plano de negócio, pode aplicar um modelo Canvas, onde você vai organizar numa única folha de papel, uma folha sulfite, 10, 11 pontos importantes para verificar se tem demanda, quais são
os concorrentes, quais são os desafios, quais serão o fluxo de caixa daquele projeto que você quer tirar, e uma vez estruturado aquilo, você parte para novas ferramentas, né? Plano de ação, por exemplo, o OKR, porque não basta ter apenas a ideia, né? Você tem que desenvolver ela. No mundo de inovação, a gente fala muito sobre MVP, né? Que é o mínimo viável produto viável, né? Exatamente. Porque assim, a inovação você se cria continuamente. Sim. Então você vai testando, validando, perguntando, tendo feedback, melhor aqui, melhor ali. Então assim, o que eu responderia, Luiz, como tirar a ideia do papel? Acho que a primeira coisa é a organização, é entender a concorrência, a estrutura, conversar, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer, que inovar é conectar, né? Você tem que conectar com outras pessoas, porque às vezes você acha que aquela ideia é tão boa, mas ela te atende apenas você. O maior erro das startups e dos empreendimentos é criar produtos que não tem mercado. Então, por isso que é importante, antes de colocar muito empenho em um produto, em um projeto, saber se tem mercado. Porque se tiver mercado e a ideia for boa, correr para o abraço, é fazer acontecer. E aí procurar, né? Hoje nós temos a internet com tantos conteúdos bons, né? Nós temos o Abacaxi Digital, que é um podcast onde você pode abrir a mente, né? Porque Albert Einstein falava muito disso, né? A ideia que se abre uma nova ideia, jamais... A mente que se abre uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Então, quando você ouve podcast, quando você assiste no YouTube conteúdos, a sua cabeça vai aumentando. E você vai conectando esses pontos. Porque não adianta, como eu falei, ter uma ideia maravilhosa, mas não está fora do tempo, né? Ou passou a fase de você implementar aquilo, ou é muito futurístico, né? Então, você precisa adequar. Porque eu sempre comento, né? Uma empresa boa é uma empresa que dá lucro. Sim. Se você tem um produto que não gera resultado, não gera lucro, para que ter? Só gera imposto, né? Então, isso não é interessante. Então, Luiz, teve uma ideia? Não desiste. Procura pôr no papel, no sentido de entender o modelo de negócio e depois conectando as pessoas para fazer dar certo, aplicando um método de startup. Se a gente parar para pensar, existem vários tipos de indústrias e empresas. Quando a gente pensa em inovação, uma das mais comuns é startup. Startup é uma empresa jovem, né, de menos de 10 anos, que tem o DNA dela inovação. Posso inovar desde uma loja virtual, como criar um produto disruptivo do nada. Tudo é uma startup. E além disso, uma startup, para quem está nos ouvindo, é uma empresa que ela pode escalonar. Então eu posso hoje, por exemplo, o Uber, ele nasceu como uma startup, que um único aplicativo eu posso atender o mundo todo. Não preciso criar bilhões de aplicativos, né? Então é isso. Procura métodos de outras startups. Aprenda ouvindo casos de sucesso e também pessoas que não deram certo. Porque é muito legal você tentar e, consequentemente, falhar. Quanto mais cedo você falha, melhor é. Verdade. Legal. Agora, você falou um ponto que eu acho interessante, que é a falha, né? Porque eu entendo, assim, o grande problema, talvez, do empreendedorismo, né, da inovação, é o medo de falhar, né? Cara, eu não tenho coragem de dar o passo, porque eu posso quebrar a cara, eu posso, né? E certamente na jornada de vocês houve, né, isso. Com certeza. O quão experiente vocês ficaram, e se vocês puderem compartilhar, porque é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, que é a outra página, né? O desenvolvimento e onde vocês chegaram, a empresa de vocês. Mas para chegar lá, como é que foi? E eu entendo que parte dessa metodologia tem o aprendizado, né? Sim, faz parte. Não sei, João, você quer trazer? Vamos lá. Só uma observação que eu queria só complementar o que o André falou. Para você que não tem noção de nada do ecossistema, procura algum ponto de referência, uma aceleradora, um centro de empreendedorismo para você poder sair do zero, não estar sozinho, ilhado disso. O Pitch é um deles. O Pitch é um deles, diga-se de passagem, é um lugar com uma estrutura muito boa para poder dar esse suporte. Porque tem muitas pessoas que ficam acanhadas. E agora, voltando ao engajamento das falhas, sim, aprendemos muito. E quando caminhamos um exemplo dentro do Pitch, eu e o André encontramos muitas pessoas com falhas, mas elas têm uma bagagem rica. As falhas delas são muito ricas, as pessoas não têm ideia, acham que falhar é um fracasso, só um problema, é só um problema. Cara, é fantástico. Quantas conversas, mesas que eu sentei com o André, as falhas dessas pessoas enriqueceram até para nosso modelo de negócio.
é fantástico. Eu mesmo, particularmente, já falei várias vezes. No meu e-commerce, foi um e-commerce que eu tive de muito grande sucesso. Eu vi um mercado que ninguém tinha visto até então. Eu escalonei uma coisa absurda. Só que a partir do momento que eu criei isso, eu criei um concorrente. E esses concorrentes praticamente começaram a formar um cartel para fechar, porque vira a possibilidade desse mercado. Poucas pessoas querem estar no poder e o mercado não entende. Há possibilidade para todo mundo crescer junto. Isso eu acho muito legal. E startups também é uma coisa que eu acho muito legal, esse segmento, que são as colaborações entre as empresas poderem crescer. Que empresas também que falham e que ela consegue trazer a bagagem para você desenvolver o seu produto. Isso eu acho que é muito fantástico, muito dinâmico. E o que você acha, André? Eu acho que falhar faz parte do processo. Quando a gente olha para a história da ciência, a gente tem Thomas Edison, né? Que inventou a lâmpada. Diz a história que ele tentou mais de 1000 vezes até conseguir acender uma lâmpada, né? Então, e a lâmpada, quando a gente olha para ela lembra a ideia, né? Então, assim, para você ter uma ideia de unicórnio, uma ideia que vale 1 bilhão, você tem que tentar muitas vezes. E eu acho que o processo, né? Essa metodologia que você aplica, o mais legal é isso. Quanto mais você erra, melhor você fica naquilo. Porque já sabe o caminho, conhece os macetes. Por exemplo, às vezes não é interessante aplicar um método, que tal aplicar o outro para esse modelo de negócio. Então, assim, errar faz parte. E não temos que ter medo de errar. Porque se você errar, quer dizer que você tentou. E se você tentou, você chegou mais perto daquilo que você queria. O pior é não errar, porque você não vai ter, significa que você não tentou. E aí que é o pior modelo de empreendimento. Porque aí você trava, você não tem coragem de dar o primeiro passo, porque tem vergonha de errar. Se a gente pegar, assim, os caras que deram sucesso, assim, sempre tem história de erro, porque o erro te fortalece, né? Ele te ensina a jornada e, como o João comentou, o erro, quando compartilhado, ele ajuda outras pessoas a não seguir aquele caminho, não é? Que você ensina para a pessoa num café, ali no bate-papo, no networking, o caminho das pedras, né? Nossa, não vai por este caminho. Eu já tentei e deu erro. E por isso que é importante o ecossistema, né? Você tá junto, seja no grupo do WhatsApp, que só fala de inovação, de empreendedorismo, seja através de entrar lá no YouTube, fazer um comentário, porque a gente sempre responde, né? É muito legal isso. Acho que imagino que vocês aqui no Abacaxi Digital gostam de ver lá o pessoal interagir, porque assim, este é um caminho, né? Porque ali começa a criar uma comunidade de interação e não ter medo de errar. Acho que esse é o segredo, né? Que errar faz parte. Repito, se você errou, é porque você tentou. Exato. Um passo antes, né? Porque, por exemplo, você tentou, né, e deu errado, mas um passo antes, porque às vezes você tem uma ideia e você tá tão cego com aquela ideia, porque você meio que é o pai daquele negócio e na sua cabeça aquilo é a 8ª maravilha do mundo, né? Tem como você se proteger disso, até para evitar dar esse, eu acho que o passo para falha, ele faz parte, né? Mas talvez ali, sabe, alguém te ajudar a analisar, cara, pô, será que isso é uma solução só para você? Ou isso realmente é um produto, é algo que a sociedade precisa, né, como solução? Acho que é legal isso que você trouxe, Luiz, porque assim, quando você tem uma ideia, se você for perguntar para os seus pares, né, seus pais, esposa, tudo mais, todo mundo fala, legal, bacana, dá um tapinha nas costas, né? Mas é importante perguntar para pessoas totalmente fora do contexto, e se você tiver a oportunidade de perguntar para quem entende muito daquilo e está preparado para levar crítica, é a melhor opção. No ecossistema, você poderia perguntar para o mentor, porque o mentor, ele conversa com muitas pessoas e tem experiência de muitas coisas e está preparado para ouvir que aquela não é a 8ª maravilha do mundo, e tá tudo bem se isso acontecer, porque às vezes de fato não é, né? Talvez resolve uma dor tua, mas não resolve uma dor comum, né? Então, assim, conversar e, repito, com pessoas que não apenas dão um tapinha nas costas, ou vai firme, não. Com pessoas críticas que pode, de fato, orientar. E se for uma ideia muito técnica, vamos supor, voltada para a indústria ou para algum segmento, procurar se isso já não foi feito, e se não foi feito, pergunte por que não foi feito. Será que, de fato, é uma ideia disruptiva, ou porque o mercado não aceitou, ou não era o time correto daquela solução? Então, eu acho que a reflexão, pessoa certa para conversar, para compartilhar. E aí uma coisa importante, né? Quando a gente pensa em inovação e compartilhar, existem soluções que tem que ter um certo cuidado antes de abrir a boca para o mundo, né? Então, por exemplo, quando você pensa em uma inovação tecnológica que envolve patentes, então antes de você abrir a boca ou apresentar um paper de algum evento, tem que se proteger, né? Por exemplo, registros de marca, registros de patente. Então, ou seja, saber aonde pisar e aonde falar, né? Entendi. Exato. Legal.
Um outro ponto é assim, né, construindo, né, esse trabalho de lançamento aí, é a parte financeira. Então, você tem a sua ideia, beleza, alguém lá te deu uma consultoria, trocou uma ideia, falou, isso aí acho que é uma boa solução, vamos tentar, se falhar, falhou, mas existe alguma... Como que eu consigo captar investimento, né, grana para fazer isso, para tirar isso do papel, cara? Porque quando o produto tá funcionando, vai aparecer um monte. Mas enquanto é só uma ideia, cara, qual que é o caminho? Por onde eu vou, cara? Boa. Você falou tudo, né? O conceito surge de uma ideia, né? Que é o processo de ideação. Depois você tem que partir para a parte de validação, para a parte de escalonar e depois entrar no mercado. E é óbvio que isso tem tempos distintos, cada caso é um caso, e também recursos diferentes. Então, na fase de ideação, onde você tem apenas a ideia, não tem nada concreto, geralmente a gente fala que são os 3 Fs, né? Que são família, amigos e os tolos, né? Então, ou seja, as pessoas que você pode... Se você não confia no teu negócio, por que o outro vai colocar dinheiro? Então, assim, inicialmente você cria ali um PowerPoint, se for um hardware, se for alguma coisa concreta, procura construir aquilo com o dinheiro que você tem. Porém, se a ideia exige muito recurso inicialmente, e se ela for de base tecnológica, você consegue pedir recurso do governo, tanto o governo estadual como o governo federal. Para quem está no estado de São Paulo, nós temos a FAPESP. Inclusive, a nossa startup Diri, que ela é uma empresa que conseguiu um recurso na FAPESP, não é, para poder desenvolver o produto dela, e aí, nosso produto, né? E validando ele, a gente vai entrando em novos patamares. Então, por exemplo, todos os estados brasileiros têm a Fundação de Pesquisa e Amparo daquele estado. Então, você entra no site, baixa o formulário, preenche, né, de acordo com o método, submete e analisa. Em termo federal, nós também temos algumas agências de fomento. Por exemplo, o BNDES, mas especialmente o FINEP. Por que o FINEP? O FINEP, ele foi lançado um programa chamado Mais Inovação, de 300 bilhões de reais. Não é 300 milhões, é 300 bilhões de reais para fazer inovação no Brasil como um todo. Então, existe 11 linhas temáticas. Então, se a tua ideia tiver em uma dessas 11 linhas, você pode entrar no FINEP, baixa o formulário, preenche e submete. E o legal, Luiz, que a maioria desses fundos, tal como a FAPESP ou o FINEP, são dinheiro não reembolsável, ou seja, não é um empréstimo. Então, você recebe o recurso para fazer a pesquisa, não é? E não precisa devolver o dinheiro. Se deu certo, maravilha, você vai para outro nível, você vai estar inovando. Se não deu certo, o governo vai falar assim, olha, obrigado porque você tentou, porque de alguma coisa você aprendeu nesse processo. No mínimo, você traz conhecimento. Traz conhecimento, né? Ou provavelmente você começa a construir algo, acaba criando, e você quer falar um bolo de chocolate, sai um outro tipo de bolo no processo de inovação. Então, assim, existem esses fundos, então a gente tem que procurar, o dinheiro tá na mesa, né? Hoje, se você for para a área de ESG, né, que é sustentabilidade, além desses que eu citei, que é a FAPESP e a FINEP, tem muitas ONGs, fundos internacionais procurando ideias no Brasil. Nós trabalhamos com questão de hidrogênio verde e transição energética. A ONU tem programas no Brasil onde ela investe em startups de ESG. Novamente, fundos perdidos, ou seja, não reembolsáveis. Então, o dinheiro está na mesa, temos que procurar o dinheiro, não é fácil conseguir, porque existe uma seleção criteriosa, porém não é impossível, né? Nós conseguimos logo de primeira, né? A gente foi lá, escreveu o projeto, conseguiu o recurso e hoje a gente desenvolve os produtos com esse recurso. Para ter uma ordem de grandeza, a FAPESP, ela investe até 300 mil na fase 1 e depois até 1,5 milhão no seu projeto. O FINEP, que é um órgão federal, o valor são maior, começa de 3 milhões a 20 milhões. E dependendo do tamanho da empresa, você pode adquirir até 50 milhões, por exemplo, o edital de saúde. Então, assim, tudo dinheiro, fundo perdido, voltado para inovação, pesquisa, e que poucas pessoas sabem, né? Então, desculpa, não sei se ia comentar alguma coisa, João. Ia comentar, se puder. Claro, pode. Bruno, uma coisa que o André falou, essa parte mais pública, setor público, mas também tem o privado nessa parte de investimento. Que a gente esquece, que isso daí também é muito forte. Uma observação, isso não é da minha boca, todos os lugares que nós passamos tivemos a oportunidade. Depois, pós-pandemia, os investidores ficaram mais críticos. No passado, se um PowerPoint se vendia muito bem. Certo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles procuram algo robusto e sólido. Eles querem um produto, um MVP, né, que é o que a gente está comentando aqui bastante, produto mínimo viável, que funcione, que sane a dor, mas eles também já querem ter um parâmetro sobre isso.
Mas isso não é para te desanimar, é porque os riscos se tornaram também altos. Há menos dinheiro circulando no mercado também, esse pós-pandemia. Isso é de se abrir os olhos. Tem a opção de você fazer um empréstimo, às vezes. Tem o BNDES, que está aí. Tem as Venture Capitals, que são os fundos, que também estão à disposição. Cara, se você tem algo disruptível, alguma coisa fora do comum, às vezes vale a pena você correr atrás de um fundo, porque tem um fundo que quer investir nessa tecnologia. E o fundo, ele vê um período para transitar essa ideia. O que ele faz? Ele vê um potencial em você, ele coloca um dinheiro, esse dinheiro ele sabe que vai ser um ciclo de 1, 2 anos, já vai conseguir aumentar 10 vezes ou mais, que geralmente as startups elas se expandem muito rápido, os crescimentos absurdos em pouco tempo, e ele vai vender para outro fundo maior. E assim ele vai te projetando para fora do país, no mercado internacional. E também tem muitos cafés que a gente nem sabe, que às vezes você entra no dia a dia, que às vezes você pode estar na frente de um investidor. Exato, a forma de se portar, como agir, como conversar, a paixão, o André sempre fala para mim, a paixão que você fala do seu produto, que você vende, né? Isso vende, porque o cara sabe, tô colocando dinheiro e tá com sangue nos olhos. Isso vai virar. Deixa eu te interromper, porque eu quero reforçar isso. Vamos lá, pensa assim, ó. Eu, o Zezinho, não sei nada, sou ignorante sobre esse tema. Mas eu sou apaixonado, tenho uma ideia, mas eu não sei como eu faço para acessar um fundo, eu não sei com quem falar, eu não sei onde procurar num edital, como se aplicar esse tipo de coisa. E, principalmente, sei tão pouco quanto fazer uma apresentação, pensando numa bancada, um Shark Tank da vida, sabe? Sim. Fazer uma apresentação e tal. A gente não tem todo o tempo, mas dá para passar alguma dica em alguns minutos? Como você acessa? Como você se porta? Como é que você se apresenta diante disso? Claro. Só para pegar o gancho da pergunta, que surgiu essa dúvida aqui no meio. Vamos. Quando você vai atrás desse investimento, você pode ser como uma pessoa física ou você já tem que ser uma pessoa jurídica? Você já tem que ter um CNPJ Boa aberto? Pergunta também. Temos os dois casos, na verdade. Temos tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Que tem muita pessoa que às vezes tem a ideia, tem a tecnologia formada, que às vezes fez no quintal de casa, mas ele não tem empresa, não tem noção, não tem estrutura, não tem o business dele. E tá tudo bem, gente. Sim. O Brasil, assim, a gente não tem uma educação de base empreendedora. Isso é triste. Da mesma forma que a pesquisa também não é focada na base, que também é muito triste. Quantas pessoas deixamos de formar, capacitadas que poderiam mudar o mundo, a circunstância, só que são desacreditadas no dia a dia. E igual você falou, Zezinho do quintal, cara, não há nada ignorante, não há nada. Desculpa até a expressão que eu vou usar, burrice. Tem tanta pessoa que eu já vi tão simples, humilde, já fez tanta engenhoca brilhante. Mas quando você tá no dia a dia, na rua, ponto de vista, João Vitor, que pensa, encorajar essas pessoas. Eu tenho uma visão de quando a nossa empresa crescer, tivermos fortalecidos, tem a nossa linha de fomentos também, para ela não depender desses setores privados. E um ponto que eu brinco muito com o André, cara, a gente tem que ser mais didático. Você é um professor de física. A gente tem que disseminar esses conhecimentos para essas pessoas de uma forma. Não só reter o que vier para nós, mas devolver. E pegando o gancho, YouTube hoje em dia é uma ferramenta absurda. Tem muita informação. Muita ferramenta, posso falar até eu do André. Estamos no meio acadêmico, no meio corporativo, mas muita coisa a gente também esquece no dia a dia. É normal, é do ser humano. E o YouTube é muito rico. E volto a falar, procurar incubadoras, procurar centros empresariais. O Sebrae da vida, não sei nem se posso falar deles aqui. Posso falar o nome? Sim, o Sebrae, o Senai, essas coisas, eles estão sempre atentos à linha de fomento, principalmente o Sebrae. Ele vai ter alguém para poder acelerar você, te instruir para você sair de um ponto zero. E andar sempre próximo de pessoas que estão no mesmo objetivo. Bruno, daí. Você que está em casa nos ouvindo, você quer terminar de ouvir esse podcast e já quer colocar a mão na prática, eu tenho 2 ferramentas que eu sugeria para as pessoas fazerem. O primeiro é o método Canvas, que é uma folha sulfite que você vai organizar a tua ideia no papel. Ela tem vários campos que você vai colocar lá. E a segunda ferramenta é o pitch. O pitch é uma breve apresentação que você faria para uma pessoa que vai te ouvir que quer investir, seja um investidor anjo ou uma outra pessoa.
Por que o pitch? O pitch, ele não é uma conversa aleatória. Existe um método. Por exemplo, você vai primeiro apresentar a tua empresa, apresentar qual é a dor que você quer resolver, qual é a solução, qual é o tamanho do mercado, qual é o modelo de negócio. Se vai ser diretamente com o consumidor, com o governo, com uma outra empresa, ou seja, B2B, B2C, B2G, né? Quais são as projeções, né, para os próximos meses ou ano, qual é o valor que você solicita para aquele investimento e o quanto tu vai devolver aquele dinheiro de volta. Ou seja, essa é uma estrutura de pitch. Então, se você jogar na internet, no YouTube, no Google, aonde for, como fazer um pitch, ele já vai mostrar toda a estrutura. Então, terminou o podcast, já pode pegar a sua ideia, coloca no Canvas e faz um pitch. Acho que são 2 pontos que você pode estruturar. E como o João comentou, né? Na internet tem vários modelos. Se eu jogar lá, por exemplo, assim, modelo Canvas do Uber, tá pronto. Modelo Canvas do iFood, tá pronto. Modelo Canvas do iPhone. Tem muitos exemplos para a gente poder nos guiar. E as caixinhas são sempre muito parecidas. Então você tem que pegar a tua ideia e encaixar ali. Daquele plano você faz o pitch. Eu acho que você já andou aí uns 50% da jornada. Exatamente. E depois você vai procurando se ajustar, apresentando, errando, treinando. Né? Acho que uma forma de você fazer o pitch, tem vários tipos de pitch, né? A estrutura é a mesma. Só que tem pitch elevador, que você tem que fazer em 30 segundos. Você tem os pitch elevator, né? Exato, você tem até agora o pitch Twitter, você tem alguns caracteres para você falar. Ou você tem um pitch de 3 a 10 minutos, que é o mais convencional num evento. Então você treina em frente do espelho, conversa com o espelho, vê se você está conseguindo transmitir todo o conteúdo. E aí, se você fizer isso com a tua ideia, você está no caminho certo, né? Aí depois é só alinhando, se conectando, procurando outras referências. Você sabe que é legal até de compartilhar uma experiência que eu tive. Já ouviram falar de Startup Weekend? Sim. Eu participei há um tempo atrás e assim, a noção do que é todo esse processo é animal, assim. Em um final de semana você passa por tudo. Exato. Do fomento, da formação da ideia, da pesquisa da ideia, da validação do MVP, do pitch, apresentação, validação e julgar, né? Pra saber se você... E aí, assim, gerir conflitos, porque você faz num grupo com pessoas que você não conhece e tem o debate, a mentoria, isso tudo no final de semana. Acho que o sumo do que é construir uma empresa e desenvolver uma startup vale a pena. E, enfim, se vocês tiverem a oportunidade, é claro que precisa de um investimento, mas fica uma dica também, né? Participar. Até um abraço aqui pro meu grande amigo Will, que participou comigo e estivemos juntos. Vale muito a pena, né? Não sei o que vocês pensam. Sim, não, com certeza. Nós participamos de um evento em Campinas, onde teve esse mesmo esquema. Foi um dia todo, onde você tinha que trazer a ideia, elaborar, e depois subimos no palco para apresentar para uma banca de investidores e tal, e tivemos a felicidade de ficar em primeiro lugar. Os famosos tubarões. E era algo desse tipo. E isso abriu muitas portas para nós, inclusive convite para incubação do CPQD de Campinas, abriu outras conexões, outros convites, premiações no Alphaville. Então, assim, participar destes eventos focado para startup, além de você conhecer, conversar e ampliar a sua mente, como Einstein já dizia, né? Você tem a oportunidade de se destacar e fazer novas conexões, novas ideias. Né? Nós estávamos conversando antes de entrar aqui, né? Que o ambiente te modela, né? Então, assim, não adianta querer inovar dentro do teu quarto e não se abrir ao mundo. Tem que se abrir ao mundo. Seja um mundo virtual, expondo a cara, fazendo live, participando, comentando nas redes sociais, comentando o podcast, ou participando de eventos fisicamente, né? Pós-pandemia, tem muitos eventos online. Então, assim, participar também é importante. Agora, se tiver a oportunidade de estar presente, é uma experiência única. Como nós falamos, né? Você conversa com pessoas que erraram. E errar é legal, no sentido de você aprende. Então, assim, esses eventos presenciais é muito bom. Quem está em São Paulo, capital, tem muitas oportunidades. E o legal é que a inovação está esparramando para tudo que o Brasil, né? Nós somos de São José dos Campos, onde tem um ambiente favorável para a inovação. Inclusive, para quem estiver assistindo agora, né, em agosto de 2024, vai haver uma feira gratuita, né? Já entra lá no site do Pitch, né? Parte de inovação tecnológica, se inscreva, participe, vai no stand, pergunta a história do cara e faça acontecer. E também vamos estar lá. Se tiver alguma dúvida para tirar,
A gente está à disposição também. Bom. Porque a gente sabe que a caminhada não é fácil, é difícil. E uma observação que o André falou é muito forte. O Zezinho, vou usar o exemplo. O Zezinho que não tem o dinheiro, não tem conhecimento, mas ele pode fazer uma coisa, bater nas portas de eventos. Se ele conseguir estar presente, e tem um ouro, que esse é o capital que ele vai começar a fazer, que você só entende a importância quando você começa a caminhar. Network. Verdade. Network é um capital que eu, inclusive vocês, eu acho todo mundo. Quando você entende que isso é tão rico, tão importante o network, sua cabeça abre num nível que às vezes você não precisa nem de capital. Você começa a ter ciência, você não precisa de capital. Você precisa, às vezes, de um smart money também, que ele é uma forma de investimento que a gente não é muito comum ouvir isso, smart money. Que a pessoa agrega o conhecimento. Mas o network abre as portas para tudo isso. Isso eu gostaria muito de deixar claro para as pessoas, que isso me abriu a mente, quebrando a cabeça. Boa, é isso. Quando você fala de feiras, né, feiras já aí consolidadas, aí é meio fácil de você encontrar isso, com as feiras que estão acontecendo aí, né? Como que a gente pode ficar sabendo desses eventos, assim, cara? Tem alguma página, alguém que fala sobre isso? Porque eu acho que a gente despertou a curiosidade, né, no pessoal, entendeu? Então acho que tem a galera procurando lá. Tem Sim, algum... Tem. Aqui no Brasil tem o Catalisa do Sebrae, que é muito forte, onde eles colocam, mas também você começa a seguir, por exemplo, perfis de grandes incubadoras, por exemplo, Cubo, Fundação Bradesco, o próprio Pitch, e aí eles começam a pipocar ali nas redes sociais, né? Ou você entra no Catalisa, cadastra lá seu e-mail e toda hora tá recebendo. E grupo do WhatsApp, né? Do WhatsApp é até comum, assim, às vezes eu mando pro João, falo, João, e os caras são assim, 500 oportunidades, e os caras vão catando, juntando numa lista e manda e compartilha e vai acontecendo. Então assim, acho, Luiz, que é só iniciar a jornada, dá o primeiro passo, lá, começa a seguir 5, 6 comunidades de inovação no Instagram mesmo, todo mundo tem Instagram, que ali você vai começar pipocando, você vai entrando no link e automaticamente, quando você perceber, você já está imerso neste mundo. O algoritmo porque traz. O algoritmo e é muita coisa acontecendo simultaneamente no Brasil como um todo, né? E como você comentou, não é só nos grandes centros. Nós estamos indo semana que vem, dia 1 de agosto de 2024, né? Não sei que dia que vão assistir esse vídeo, esse podcast, numa feira, numa cidadezinha de 40 mil habitantes. Santa Rita do Sapucaí. Por causa, Santa Rita do Sapucaí, né? Lá tem a famosa Vale do Silício Brasileiro da Eletrônica. A cidadezinha tem 40 mil habitantes. Lá vai ter um evento Hacktal que vai ter 20 mil participantes. Nossa. Ou seja, lá no sul de Minas, numa cidadezinha pequenininha, longe dos grandes centros, que vai quase metade da população, né, de fora, teoricamente, vai estar lá criando inovação nos institutos de lá. Então vai ser uma feira muito legal. Então assim, lugar que você menos espera, está acontecendo inovação. Legal. Uma coisa que a gente pode fazer nos comentários, pessoal, coloca lá se você participou, se você procurou, o link que você entrou, divulga, escreve lá para quem estiver assistindo a gente aí, pegar a informação. E aí começa, né? Exatamente. Uma corrente. É isso aí. Ótimo. Cara, fantástico, mas só para não perder o gancho e a partir tudo isso que você explicou pra gente, que nasceu a Dirac? Isso. É isso aí? Exatamente, a Dirac. A Dirac, ela nasceu de uma ideia e que está amadurecendo para chegar no produto final. Isso é legal porque o tema inicial, né, como transformar uma pesquisa acadêmica ou uma ideia em negócio, é você aplicar uma metodologia chamada TRL, que é nível de maturação tecnológica. É uma escadinha que você vai subindo até chegar no produto final. São 9 degraus. Você começa da ideia básica e você vai procurando o rastro até criar o protótipo, uma MVP e chegar numa validação, uma regulamentação e o produto final. Nessa escadinha, né, que eu recomendo a todos dar uma olhada na internet, que é TRL, você começa a mergulhar. Nós, na Dirac, nós estamos no degrau 4. Nós já temos lá um protótipo, já teste para aplicação, né? E aí agora nós vamos amadurecendo até chegar na parte de legislação, né, que é o TRL8, certificação. Nós trabalhamos com um produto na área de aviação, então tem que passar pela ANAC, né? Cada segmento tem seu próprio órgão regulatório. E aí a gente até chegar no mercado final. Né? Só uma curiosidade, deixa eu interromper rapidinho. Eu não conhecia a TRL. Quem me trouxe foi ele, no segmento acadêmico. E eu vinha muito da parte conservadora de empresa, business, que tem aquela linha de maturidade de produto, curva, enfim, né, nessa linha de projeção.
E hoje em dia, a mentalidade é tão comum, quando você vive esse meio startup acadêmico, a pessoa fala maturidade de produto, eu não sei. Aí, de repente, TRL e tal. Ah, sei onde você tá. Agora faz sentido. Fica natural. Fica natural. Conceito, né? Mas eu acho que antes de entrar, né, efetivamente na empresa, a gente vamos dar uma pausa. Corte. Pra gente, o assunto foi muito legal, pessoal. Beleza. Foi muito bacana mesmo. E vamos encerrar por aqui. Vamos deixar o pessoal comentar, dar sugestões. E aí a gente vai compartilhar com vocês. Qualquer coisa a gente marca de novo, volta tranquilo. e faz algo diferente aí. Vai ser legal, então. Certo? Pessoal, foi fantástico. Muito esclarecedor. Tirei minhas dúvidas. Espero que o pessoal tenha tirado também. Legal. E a ideia é essa, compartilhar informações. Eu quero agradecer porque, enfim, a gente tem esse negócio de empreender, né? O brasileiro tem muito disso. Tem. E só que, por conta da formação que a gente não tem, a gente é inseguro, a gente tem dificuldade. Sim. E ter esse momento com vocês é fenomenal, pessoal. Obrigado de verdade por ajudar a gente, nos ajudar a entender como acessar isso. E vocês estão mais do que convidados. Pintou a oportunidade, pintou uma ideia, bate na porta, tamo junto aqui. Muito obrigado. Tá bom? Fica assim o mesmo também, estamos à disposição de vocês. Legal, obrigado. Obrigado, pessoal. A gente vai tomar um café, vai tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para falar da Direct. Tá certo. Legal, Obrigado. pessoal. Obrigado. Até logo, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.